Olá, queridos e queridas internautas, frequentadores do nosso canal do Programa de Literatura e Crítica Literária no YouTube. Esse é mais um episódio da série Vida Literária, uma série que estuda a conexão entre as práticas literárias e outras práticas, outros saberes, né? Para esse episódio, nós vamos contar com a presença, né, do Paulo César Ribeiro Filho, o professor Paulo César Ribeiro Filho, e da nossa doutoranda Alauanda Vasconcelos, né? Eu agradeço muito a presença de vocês dois, é uma alegria, tê-los aqui hoje para falar sobre contos de fadas, esse gênero tão rico, tão interessante na sua ancestralidade e na sua contemporaneidade, uma contemporaneidade que tem sido revelada pelo trabalho do professor Paulo César Ribeiro Filho, né, tem sido um protagonista, né, como a Lawanda tem detectado na sua pesquisa, especialmente no que diz respeito à recuperação, né, do protagonismo e da autoria de mulheres, né, no, digamos assim, no início, né, da existência desse gênero textual, né, digamos assim, no momento em que ele sai, né, dos mitos e da oralidade, né, e é transposto para a escrita, século XVI, século XVII, né? Então, o Paulo tem estudado, né, com especial atenção no que diz respeito ao estudo da Lau, né, a nossa Lauanda, né, as preciosas, as chamadas preciosas, né, que são essas autoras, escritoras, né, mulheres que atuavam nos salões literários, né, franceses no século XVII, né? E uma delas, né, que é a Madame Donois, né, muito estudada pelo Paulo, né, também, né, que cunhou, inclusive, o termo, contos de fadas. Então, eu vou fazer a apresentação desses nossos, né, dois convidados, né, nosso convidado, o professor Paulo, e a nossa entrevistadora, né, hoje, que é a Lawanda, conhecida como Lau, né? O, a Alauanda, né, é doutoranda em literatura e crítica literária na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é mestre em estudos literários pela Universidade Federal de Uberlândia, pós-graduada em literatura contemporânea pelo Centro Universitário Barão de Mauá e graduada em letras português e inglês pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Atua como professora nos colégios Maria Imaculada e Nossa Senhora de Sion, em São Paulo, sendo responsável pelas frentes de gramática, literatura, redação, itinerários e metodologia científica. Trabalhou 6 anos como professora efetiva de língua portuguesa pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, na Escola Estadual Horizonta Lemos, em Uberaba, Minas Gerais, lecionando para o Ensino Fundamental 2, Ensino Médio e EJA. Como doutoranda, vocês que são, né, da nossa comunidade LCL já sabem, né, a Lau pesquisa o protagonismo, né, de personagens femininas, né, nos contos do Basile, né, esse escritor italiano do século XVI, e mais recentemente também tem se aventurado nas, né, já mencionadas preciosas, né, essas autoras francesas do século XVII, e nisso tudo ela tem, né, dialogado muito com o trabalho, né, do professor Paulo César Ribeiro Filho. O professor Paulo César Ribeiro Filho é bacharel em Letras Português pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, né, também conhecida como FEFELESH, né, licenciado em Letras Português pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e em Artes Visuais pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Concluiu em 2017 o mestrado pela FEFELESH-USP em Literatura Portuguesa, com estágio de investigação junto ao Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. A dissertação tinha como tema as narrativas populares do Bom Diabo em Portugal da Idade Média, a etnografia romântica. E acredito que vocês já vão compreender como esse estudo de mestrado depois se desdobrou, né, no estudo de doutorado dele em torno dos contos de fadas, né? Doutorado que ele finalizou em 2023, também pela USP,
né? E no qual ele traduziu e analisou os contos de fadas de Marie-Catherine Le Jumel de Bourneville, conhecida como Madame Donois, né? Autora responsável por escrever o primeiro conto de fadas da literatura francesa. Em sua tese, investigou as expressões literárias do imaginário sob o viés da história cultural das narrativas de fadas, a fim de oferecer uma compreensão mais profunda das narrativas e do contexto em que foram concebidas. Atualmente, né, o professor Paulo é pós-doutorando pelo Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na Universidade de São Paulo, né, onde ele desenvolve o projeto Moiras Parcas, Nornas e Fadas, a representação mítico-literária da mulher como fiandeira do destino. Não, o Paulo também é idealizador, junto com a professora doutora Lígia Mena, né, uma grande, né, muitas pessoas aqui do programa dialogam bastante com a professora Lígia, ela contribui muito com o programa, né, muito querida aqui, né? E ambos eles idealizaram esse canal editora Teoria das Fadas no YouTube e no Instagram, né? Nesses canais eles recebem convidados para compartilhar e discutir suas produções artísticas, técnicas e intelectuais em torno da literatura infantil e juvenil, né? Bom, agora eu passo a palavra para nossa Alawanda Vasconcelos, que vai, né, iniciar essa entrevista e eu vou estar aqui com vocês acompanhando. Muito obrigado tanto a Lau quanto ao professor Paulo César por estarem aqui. Seja bem-vindo, Paulo. Eu agradeço imensamente a sua participação no Vida Literária. Estava ansiosa para conversar com você hoje. Eu ouvi falar, ouvi você falando, né, sobre os contos de fadas pela primeira vez no canal do YouTube do Núcleo de Estudos de Literatura Infanto-Juvenil da Regina Michele e me apaixonei com o seu diálogo a respeito de Madame Danois. Então, por isso, eu gostaria muito hoje de ouvi-lo falar mais um pouco sobre o assunto. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber um pouco mais do seu percurso acadêmico. Quando foi que os contos de fadas tornou-se um possível tema de pesquisa? Olha, gente, primeira, antes de mais nada, obrigado por me receberem aqui, professor Fábio, Alawanda. Eu fico sempre muito feliz de poder falar dessa pesquisa. Como o professor disse, apesar de estarmos falando de narrativas de mais de 300 anos, existe algo de muito contemporâneo nelas, seja não só pelo conteúdo dessas histórias que estão sendo só redescobertas agora, em língua portuguesa, seja pelas vidas dessas mulheres que também estão sendo recuperadas junto com as suas produções, que são igualmente encantadoras. E é triste pensar que muitas das questões que elas enfrentaram há 300 anos atrás ainda são questões enfrentadas na contemporaneidade. Mas, dito isso, as fadas apareceram no seguinte contexto, né? No mestrado, eu e minha orientadora, Márcia Ruda Franco, a gente percebeu que esses bons diabos, né, da literatura popular portuguesa, esses diabinhos engraçadinhos que ajudavam ou atrapalhavam as pessoas com quem eles se relacionavam nas histórias que a gente juntou e chamou desse ciclo do bom diabo, a gente percebeu que esses diabinhos, na verdade, em algum momento do processo de movência das histórias, né, nessa rede de transmissão oral, né, essa rede mnemônica, eles nem sempre foram diabos, né? E sim que eles foram diabolizados ao longo da cristianização da Europa. Então, quem realizava as tarefas que eles faziam nas histórias em que aparecem podiam ser trolls, podiam ser duendes, podiam ser gnomos, né? Podiam ser algum outro ser, sereias, algum outro ser da mitologia que ao longo, né, do tempo acabou se transformando ou em anjo ou em demônio, né? Por conta da cristianização. A exemplo disso, tem os diabos construtores de pontes, que são personagens famosos. Quase todo país da Europa tem alguma ponte construída pelo diabo. E a gente sabe que, na verdade não, né? Antes do diabo ser o protagonista dessas histórias, os trolls eram famosíssimos, né, por construir pontes. Né? Sempre tem um troll que morava, o ogre estúpido, né, que morava embaixo dessas pontes. E aí o diabo começou a aparecer de um certo ponto para frente. O Jacques Legoff estuda bastante isso naquele livro dele, Heróis e Maravilhas da Idade Média.
também esse processo de cristianização. E as fadas entraram nesse caminho também, né? Pelos changelings. Talvez algumas pessoas conheçam os changelings da cultura popular, né? Esses bebês trocados, né? Essa é a tradução que a gente usa aqui. Eles, nas histórias dos Grimm, costumam ser trocados por duendes, né? Gnomos pegam um bebê humano e colocam um bebê monstruoso no lugar. E, em determinado momento, os pais percebem, não de cara, é curioso isso, né? Esses pais também são muito displicentes. Quando finalmente percebem que estão com um bebê monstruoso, eles têm que fazer alguma tarefa para reaver o bebê humano. E, em determinado momento, as fadas eram essas figuras que trocavam os bebês. E passou, né, e de um certo ponto para frente, lá a gente colocou mais ou menos século XII, XIII, que é quando o primeiro mural de um changeling pintado como trocado pelo diabo, né, aparece num afresco de uma igreja na Alemanha. Eu tive que ir atrás, digamos assim, dessa tradição das fadas trocando bebês, né, para entender, na verdade, quais eram as atribuições das fadas que passaram a ser atribuições do diabo, né, para dissertação, para exceção de mestrado. E para ir atrás das fadas, cheguei na Nelly Novaes Coelho, né, que nesse momento ainda estava viva e bastante atuante, porque mesmo com aos 95 anos, ela estava super atuante né, Nelly, para quem não conhece, é a fundadora da área de literatura infantil juvenil da USP e orientou, o último orientando dela, que talvez vocês até conheçam também, o Cristiano Camilo Lopes, que trabalha lá no Mackenzie, também está sempre envolvido nesse circuito da literatura infantil. Foi com ela, com mais de 90 anos, ele ainda era orientando dela, né, da Nelly, saudosa Nelly. E no livro do Panorama Histórico da Literatura Infantil Juvenil, foi que eu né, abri essa possibilidade de pesquisa futura, porque eu me dei conta de que as histórias de fadas, ou cânone do gênero, né, era composto por histórias compiladas ou escritas por homens, né? Que a única narrativa que era uma exceção desse cânone era A Bela e a Fera, que por si só daria uma tese, porque envolve muitas questões históricas de uma versão para outra, né? Da novela para o conto. Então, as fadas apareceram aí, né? Vi que, na verdade, era necessário conhecer um pouco mais dessa autora, né? Da Madame Donois, que deu esse pontapé inicial para o gênero literário, né? Propriamente dito, né? Como o professor falou, né? Quando as histórias passam a ser trabalhadas, esteticamente trabalhadas, né? Para publicação em livro no século XVII. E daí para frente foi um caminho assim muito cheio de uma mata a ser descoberta, né? Porque tinha, enfim, os percalços da pesquisa foram muitos, mas ao mesmo tempo por ser um processo de grande descoberta, conto a conto, né? Vocês imaginam? A cada tradução finalizada era um conto novo que vinha à luz em língua portuguesa. Então eu também me animava muito com o processo. Então foi uma coisa foi assim que eu cheguei às fadas, através dos changelings, dos diabinhos com seus bebês trocados. Paulo, aproveitando que você comentou um pouquinho sobre essa questão, né, dos changelings que você pesquisou na sua dissertação de mestrado, eu verifiquei que tem um subcapítulo, né, que você dedica sobre bruxas e fadas em sua relação com o diabo. Qual que é a importância das fadas neste estudo? Além dos changelings, né, que você já abordou, você amplia esse estudo para além delas, dos changelings? Olha, eu fiz aquilo que os pesquisadores preguiçosos. Olha, meu Deus. No final do capítulo das fadas, eu falei, ainda há muito mais a ser pesquisado a respeito das fadas. Mas Uhum. como eu preciso focar no diabo aqui, eu deixo as seguintes possibilidades. E vou ali dando né, alguns fios que poderiam ser puxados por outras pessoas depois. Mas as bruxas e as fadas têm essa. É muito curioso isso. E também é algo que daria para ser bem desdobrado. Primeira constatação que eu tive nesse momento. No século XVII, francês, eu não vou dizer todos, porque eu não conheço a integridade, assim,
todos os contos das outras autoras, né? Conheço um ou outro conto de alguma outra mulher. Elas escreveram muito, né? E tem muito ainda a ser traduzido, e eu não tive fôlego para ler de todas as outras autoras, né? Mas das que eu já li, e dos que tem em português, e da Contística Completa da Madame Donois, um fato curioso: não há bruxas nos contos de fadas franceses do 17. As bruxas passam a ser personagens muito recorrentes em Grimm, né? Que aí acontece o contrário. Não tem quase fada nenhuma. As fadas que aparecem nos contos dos Grimm, são fadas, são aquelas fadas das histórias que eles recontam dos franceses. Então, onde vai ter fada em Grimm? Bela Adormecida, Cinderela, naquelas histórias que eles pegam do Perrault, né? Aí sim tem fada. Agora nas outras não. E isso tem a ver com uma história das mentalidades mesmo, né? A Laura de Melo Souza, que eu usei bastante na dissertação de mestrado, diz que a infância é o repositório dos usos abandonados pelos adultos. Então, e o Walter Benjamin também vai dizer que as crianças adoram lidar com os resíduos da história, né? Eles pegam todos aqueles detritos e dão uma nova ordenação e transformam aquilo em algo completamente diferente. E eu sinto e percebo, né? Isso tem que ser pesquisado com as devidas, com a devida acurácia, que na redescoberta do povo que os Grimm fazem, todas essas figuras que eram desacreditadas pelos iluministas voltam a aparecer. Então, assim, para Madame do Noir e para toda aquela galera do século XVII francês que estava produzindo a ciência que talvez até hoje, né, ou melhor, redefinindo as fronteiras da ciência. Então, a gente tem só para ser do Descartes, a gente tem um Fontenelle, depois a gente vai ter um Voltaire, todos ali. O Fontenelle, a ponte, né, entre 17 e 18. Para eles, a crença em bruxas estava superada, né? Era uma coisa que tinha ficado naquele auge da perseguição, né? As mulheres pela associação com o diabo, né? Então, para você ser uma bruxa, você faz um pacto com o diabo, entrega bebês, faz os rituais, né, e tudo mais, e isso gerou uma caça às bruxas. Milhares de mulheres morreram na Alemanha, ou na Europa, né, do século XV, principalmente, né, com todos aqueles tratados demonológicos e tudo mais. Sempre mulheres, né? É difícil você ver nos autos da Inquisição de caça às bruxas homens acusados de bruxaria. Enfim, como as fadas ficaram nesse meio, né? No 17 francês, esses pensadores, né? A Nelly fala que nesse século a fantasia desafia a lógica, porque é o auge do cientificismo francês, mas também é o século das fadas. E isso implica na resposta para essa sua questão. Em determinado momento da história literária, em especial nesse século, quando a Madame Donois escreve seus contos de fadas, mesmo as maravilhas que acontecem são explicadas. Então, se a gente tem um Prop ou um Todorov que fala assim que num conto maravilhoso tudo acontece e ninguém duvida de nada, né? Existe um pacto tácito entre o leitor. E ele pode estar falando de algum conto de fadas de Grimm ou Andersen, mas não do 17. Porque tudo que acontece de maravilhoso, ela tem que explicar. Olha, por exemplo, tem um certo episódio do Conto do Carneiro que um macaco começa a falar. E ela fica espantada com aquilo, né? Fala, nossa, macaco falando? E aí fala, não, é uma fada que deu um dom para ele de poder falar e tudo mais, né? Então, digamos assim, a lógica do funcionamento da ciência do 17 impacta até nisso, né? Eles tentam lidar com as fronteiras do verossímil. Então existe não sei se, resumindo, né? Existe um gap, né? Entre o auge da caça às bruxas na Europa, e aí a gente tem esse conto de fadas no 17 que está incluído nesse polissistema ultracientífico, né, fechado ali entre alguns nomes pré-iluministas, e depois a gente volta com Grimm, que retoma esse suposto passado mítico, e as bruxas e toda essa questão de pacto volta a aparecer numa outra instância, ou seja, não mais como uma história real que matou milhares de mulheres, mas como conto da carochinha, né? As bruxas viram personagens de... Então, nesse capítulo, em especial que você mencionou, eu trato desse gap do século XVII
que passa a não acreditar em bruxas e a não mencioná-las nos contos, e depois, né, quando o povo é redescoberto pelos Grimm, aí sim, essas personagens voltam, mas nessa outra roupagem, como literatura infantil, e já não mais associada a esse episódio sangrento, né, da, da história humana. Tem alto, viu, gente? Para quem acha que a Branca de Neve, só lá na Branca de Neve, aquela história de oferecer uma maçãzinha, né? Isso está registrado em auto de caça às bruxas. Não aceitem frutas, maçãs daquela senhora que mora no bosque e tal, né? Então é bem real a coisa, né? Mas enfim, tomou outra dimensão quando volta a ser contado, né? Como esses detritos que eu mencionei, né? As crianças reaproveitando o que foi deixado para lá, o que os adultos já superaram, né? Bom, você já comentou então um pouquinho sobre Madame Danois, né? Vamos aproveitar então esse momento, né, e falar sobre a sua tese. Então, sua tese ela aborda sobre uma importante escritora feminina, que é a Madame Danois, do século XVII. Qual foi a contribuição dela e sua relevância para as produções dos contos de fadas? Olha, a Madame Donois, ela só fazendo mais uma ponte com Grimm, né? No prefácio à primeira edição, 1812, os Grimm lançam uma invectiva contra a Madame Donois e contra a Madame de Murat, né? Outra escritora francesa do século XVII, dizendo que elas eram imitadoras inferiores de Perrault, né? Por que eu começo por aqui a resposta? Porque a Madame Donois começou a escrever contos de fadas muito antes do Perrault, né? Existe esse pacto do patriarcado, né? A Susana Ventura sempre diz, né, que a borracha da história paga mais e melhor as mulheres do que fizeram. E o que acontece? Ela começou a escrever antes, né, 1690, no romance História de Hipólito, é quando aparece o primeiro conto literário, que é a Ilha da Felicidade, que causa essa moda, né, dos contos de fadas. O Luís XIV era fascinado por contos de fadas. Ele mesmo participava de muitas ferries, né, que eram, como pode dizer, teatros de contos de fadas, né? Ele adorava essas. Tanto que é justamente a filha dele, a falar em português de Portugal, né? Isabel Carlota do Palatinado, a princesa palatina, Elizabeth Charlotte, né? Que é a grande mecenas, digamos assim, da Madame Donois, né? Quem que vai, a pessoa que vai, qual que é a palavra certa para isso? Patrocínio, não é patrocínio que se falava, tem um nome melhor para isso, não tem um nome histórico para isso? É, Enfim, mecenato, é a pessoa que vai, ela é, era mecenas, né? isso, da Madame Donois e de várias outras mulheres também. Então ela faz esse primeiro livro, que é um romance histórico, e tem esse episódio aí da felicidade, e no 1691, logo na sequência, tem a história de Mira, que também é uma passagem fantasista de um relato de viagem que ela faz. Isso desencadeia, né, uma grande moda que só vai durar bem uns 10 anos mesmo, né? Vai terminar na viradinha do século. Então, neste momento, outros autores começam a escrever contos de fadas, há uma diminuição um processo de miniaturização, digamos assim, do gênero. O que antes eram os grandes romances preciosos, que nem Clélie, né? O Clélie, que ainda não tem em português, da Madame de Scudéry, que tinham 10 volumes, né? Um romance só. A gente tem já mais para o fim do século um romance, chama assim, petit roman, um romancinho, literalmente, né? Uma noveleta, que aí sim em português, que tem até na coleção da Folha, que é a Princesa de Cleves, da Madame de Lafayette, maior sucesso editorial do século XVII francês. E aí, no fim do século, isso diminui mais um pouquinho e vira o conto, né? Então tem E aí a moda do conto, que dura esses 10 últimos anos, tem a Madame Donois como grande nome, né? Os pesquisadores franceses dizem que nesse momento Madame Donois era sinônimo de Conde de Fadas, né? A gente pensava no nome dela e pensava né? Talvez como hoje a gente associa talvez Graciliano Ramos ao, né, romantismo sertanista brasileiro. Havia essa associação entre uma pessoa e um gênero também nesse momento, e era ela.
E o nome aparece justamente quando, no final do século, né, 1697, ela lança esse primeiro compêndio de contos de fada com esse nome, né? Contos de fadas. Tanto que, nos dicionários, e o Jack Zipes também diz isso, né? O termo fairy tale vai se popularizar em inglês no século XVIII com a tradução do livro dela, né? Para o inglês. O Perrault, o nome do livro do Perrault, que a gente conhece como Contos da Mamãe Gansa, é Contos ou Histórias do Passado com Moralidades, né? Os outros contos das outras escritoras de contos de fadas, Contos dos Contos, ou então Contos Maravilhosos, histórias sublimes e alegóricas, como no caso da Madame de Murat, dentre os títulos, né, associaram o título que a Madame de Noir deu, Contos de Fadas, ao gênero mesmo. E é específico, viu, Lawanda? Talvez uma peculiaridade, talvez os franceses sejam mais chatos com a designação, né, de cada tipo mesmo mais chatos não é a palavra certa, né, é uma palavra deselegante. Sejam mais precisos, né, mais preocupados com a designação de cada gênero, porque no século seguinte, quando eles finalmente reúnem uma grande parte dessa produção naquele Gabinete das Fadas, né, que tem 41 volumes, que eles pegam toda essa produção e fazem uma grande coleção. No título está escrito assim, Gabinete de Fadas, coleção seleta de contos de fadas e outros contos maravilhosos, separando o que eles chamam de conto de fadas de conto maravilhoso, né? Então, quando a Madame Donat diz o que eu escrevo é conto de fadas, ela está falando de algo bem específico, que não é o que a gente hoje entende como conto de fadas quando se fala de conto de fadas. Por isso o estranhamento quando alguém vai pegar um conto dela e ler pela primeira vez e vai dizer, nossa, mas não é isso que eu, que eu chamo de conto de fadas. Mas, mais uma vez, Grimm, né? O que a gente tem de lato sensu em termos de conto de fadas é o que os Grimm escreveram. Uma história curta, com personagens planos, era uma vez, felizes para sempre, casamento. Enfim, os Grimm estabeleceram ali um paradigma, né, do que era o gênero que uma mulher deu o nome e que eles mesmos, né, vituperaram, atacaram. Mas, enfim, é mais ou menos assim que a Madame do Noir surge ali a grande importância dela nessa história da literatura. Uhum. E é interessante, né, a gente observar que o Perrault, por muitos anos, ele foi conhecido como o pai dos contos de fadas. E ele foi contemporâneo da Madame Donois. O que que diferencia as produções artísticas de um e outro? O Perrault, eu acho que uma boa designação para ele, que não é injusta, é dizer que pai da literatura infantil. Isso eu acho que de fato, porque ele é o primeiro, não o primeiro, mas no âmbito dos contos de fadas, ele é o primeiro a direcionar as histórias para as crianças. Porque até então, o que a Madame Noir escrevia e as outras escritoras escreviam não é não é literatura para ser consumida por criança, né? Tanto uma grande primeira questão que se interpõe nessa história é: não há personagens crianças nos contos dessas autoras, né? Ao contrário dos de Perrault, que a maioria são criancinhas, né? Chapeuzinho Vermelho, Pequeno Polegar, João e Maria não. Aquela outra que foge de casa que o pai quer casar com ela, que história que é essa mesmo? Eu me perco nos títulos das histórias porque já é demais. Sabem qual que é, né? Que morre a mãe e a promessa que ela fez, que o pai fez é só se me casaria com alguém que fosse tão bela ou tão magnífica quanto você. E a única pessoa é a filha, né? Aquele conto do Perrault que é polêmico, né? Sobre incesto. Que eu esqueci o título, mas quando vocês lembrarem, podem me atravessar porque eu detesto esquecer o nome das coisas. Então, um título, acho que exato para o Perrault pode ser esse, né? Pai da literatura infantil francesa. Nos manuscritos da Chapeuzinho Vermelho, ele escrevia do lado, né? Assim, leia esse pedaço com uma voz grossa para assustar as crianças, né? Então, tinha ali já uma preocupação nesse sentido.
Então, essa é a primeira grande diferenciação, né? O que elas escreviam era para o público adulto letrado, o registro era completamente outro. A gente fala mais simples, mas não no sentido de pior, né? O Perrault tem uma linguagem muito mais acessível. As histórias são muito mais curtas. A Chapeuzinho deve ter, sei lá, 2 páginas no máximo, enquanto Um Pássaro Azul tem mais de 40, né? Da Madame do Noir. Tem essa questão da própria estética, né? Da, da coisa, a questão do público-alvo, que também era diferente, e o gênero, né? O Perrault era membro da academia. O Jack Zipes diz que quando finalmente a história literária passa a ser escrita, ela é escrita justamente por essas pessoas, né, que ocupam esses lugares de poder. E como a Academia Francesa influenciou muito em termos de elaboração de programas, né, de faculdades mesmo, né, de estabelecimento de disciplinas, a escolástica francesa foi muito influente em outras culturas também. O que eles determinaram como canônico ficou, né? Então, apesar do Perrault só ter escrito 11 histórias curtíssimas e ter sido a produção, assim, o dedo mindinho da produção dele, né? E já escreveu na fase, quando já estava bem velhinho, né? Com mais de 60 anos, no fim da produção. Essas 11 narrativas acabaram entrando como grandes exemplares do gênero conto de fadas francês, né? O conto de fadas francês, foram reaproveitadas pelos Grimm, que deu mais um fôlego, né? Mais uma sobrevida a essas histórias do Perrault, e depois mais uma sobrevida via Disney também, né? Que foram o Walt Disney preferiu também essas narrativas de Perrault, né? Para fazer seus primeiros filmes em animação de longa-metragem. Então vejam, há um pacto, né? Há um pacto fraternal aí entre várias instâncias de pessoas influentes, de homens influentes, né, ao longo da história. E o Zipes vai dizer que só com o movimento feminista já no século XX, anos 70 e 80, é que começa a haver uma redescoberta da autoria feminina. Só em 91 é que vem Bela e a Fera, né, na Disney. 91, 93, não me lembro, acho que 93. Demora um pouquinho para vir a primeira princesa que gosta de ler. A única que tem uma biblioteca. Demora um pouquinho. E que é a única de autoria feminina. Né, coincidentemente ou não. Então, vai ser rápido isso? Assim, essa... E, olha, tem muitos outros motivos que talvez expliquem o protagonismo do Perrault no cânone do conto de fadas. E acho que, assim, não precisa nem falar mais em Perrault. As histórias já ficaram, o processo já está feito. Hoje uma criança não precisa nem saber ler, que ela sabe o que é Chapeuzinho Vermelho. Já ouviu? Se você conta um trecho errado da história, ela vai te corrigir, né? Aquele início daquele filme Maria e João, tem um trechinho legal que a mocinha fala assim, né? Aquela história da menina com a capa vermelha. Não sei quem me contou, não sei se eu li, mas parece que ela sempre esteve comigo. E é mais ou menos isso, né? Acho que nenhum outro gênero, nenhum outro autor, nenhuma outra coletânea de histórias alcançou tanto sucesso em todas as artes quanto essa do Perrault. Isso não dá para, né, desconsiderar, né? O que ele escreveu fez sucesso no balé, faz sucesso na dança, faz sucesso na pintura, faz sucesso no cinema, faz sucesso nos quadrinhos, faz sucesso no mercado pop. Tudo que se lança de contos de fadas escrito por ele, né? Dessa Bela Adormecida, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho. Então, assim, ele conseguiu estabelecer literariamente, né? Uma peça, uma obra de arte que, enfim, adquiriu uma dimensão completamente já insuperável, né? Por mais que haja outros também brilhantes escritores de outros gêneros literários contemporâneos e posteriores a ele, eu acho que, em termos dessa abrangência de imaginário ocidental que vai da infância a todas as fases da vida com diferentes produtos culturais, ninguém conseguiu o que ele conseguiu.
Paulo, você já falou então um pouquinho sobre como que as narrativas do Perrault, né, e também dos irmãos Grimm, já são contadas e recontadas e permanecem aí no imaginário, né, das crianças e dos adultos. Temos também o Andersen, né, que nós conhecemos pela Ah, Pequena maravilhoso. Sereia, que é um Meu pouco bem favorito. diferente do Andersen, mas ainda assim, quando a gente fala assim, a Pequena Sereia, a gente já sabe quem é, né? E há outros contos também que as pessoas não relacionam, né, com o nome do autor Andersen, mas nós sabemos da história, né? Mas a Madame Donois, ela sofreu um apagamento histórico. Nós poucos, aliás, no Brasil, né, nós nunca ouvimos falar dos contos dela, né? E o que que fez com que ela sofresse esse apagamento? Isso acontece na França também? Na minha defesa de doutorado, a professora, uma das professoras que esteve na banca, ela fez esse teste. Ela levou para a turma dela de literatura francesa, numa turma que ela deu aula, se eu não sei se foi em Lyon ou se foi na Sorbonne, Madame Donois. Ninguém sabia quem era. Né? Tudo foi uma turma só, né? Parece que um ou outro sabia que era uma pessoa do século XVII, né? Porque, na verdade, os dicionários, as enciclopédias, quando falam dela, falam da vida pessoal dela e não da produção, porque ela teve uma vida muito conturbada por conta de um casamento arranjado que não deu certo, e aí a mãe dela fez uma falsa acusação de lesa-majestade contra E você fazer uma acusação de lesa-majestade, sendo a majestade o Luís XIV, a coisa era muito séria, né? Você imagina. E isso rendeu um processo enorme, né? Ela ficou presa uns dias também na Bastilha, mas conseguiu ser liberada. Enfim, a mãe fugiu para a Espanha, virou espiã do Luís XIV lá. É uma vida muito rocambolesca dela também. Então, quando se fala nela, muito evoca-se também dessas intrigas de corte do século XVII, e talvez não tanto da produção. Mas qual é a depois de ter feito a pesquisa, o que eu considero o grande motivo do apagamento? Quando as cabeças rolaram, né, quando houve a Revolução Francesa e os ideais burgueses, enfim, né, até hoje, né, se tornaram a grande, digamos assim, o que os franceses determinaram como modo de civilização, sei lá, ainda é o que a gente até hoje mais ou menos segue. Tudo que representava essa mundividência aristocrática, de alguma forma, perde o fôlego, né? Assim, é enterrado junto com o Luís XVI. Aí eu volto na Bela e a Fera, né? Por que que a Bela e a Fera da Madame de Beaumont sobrevive e a Bela e a Fera da Madame de Villeneuve não? E, para mim, a resposta vai daí. Todos os contos da Madame Noir são contos de restauração. São contos em que uma pessoa da nobreza, uma princesa, uma rainha, qualquer, uma baronesa, uma condessa, em algum momento se vê destituída do trono e, ao final da história, ela regressa a esse posto, né? E tem uma dura... não pode haver ascensão social, né? Ninguém vai encontrar ascensão social nos contos da Madame do Noir. Princesa só casa com príncipe, rei com rainha e assim por diante. E acontece isso na Bela e a Fera, da Villeneuve. É um spoiler para quem não leu. Leiam, a edição da Zahar está muito bonita e também recentíssimas, né? Só agora traduziram. E a Ida Carla da Cunha, lá da Federal de Santa Catarina, também fez doutorado sobre a Villeneuve e tem uma tradução dela, uma edição muito bonita, que as costas do livro as costas do livro têm a textura das costas da fera, tal como descrita no romance, que era uma coisa, era ásperas, né? Muito legal o que ela fez. Mas, enfim, na Villeneuve, que não sobreviveu, a novela dela, A Bela e a Fera, não sobreviveu na, na memória, digamos assim, das pessoas, a Bela, para se casar com o príncipe desencantado, é preciso que seja revelada a ascendência real dela, né?
a gente descobre que a Bela é filha de rei, sim, né? Com uma fada e tem tudo aquilo lá. Aí sim ela pode casar com a fera desencantada. Ou seja, é preciso manter, né, essa lei da, na- dos estratos sociais. Então, uma vez que a Bela é princesa, ok, ela pode se casar com o príncipe. Já na Bela e a Fera da Madame de Beaumont, 16 anos depois, mas também 16 anos mais perto da Revolução, né? A da Beaumont é 1756, se eu não me engano, e a Revolução acontece uns 30 anos depois. É o primeiro conto de fadas de autoria feminina com ascensão social. É da onde vem o sonho de princesa. Sabe que as meninas têm hoje? Aquela menina pobrezinha que quer conhecer o príncipe encantado e virar uma princesa, né? E tudo mais. Percebam que eu acho que esse tipo de história está muito mais vinculado à mentalidade, à nova mentalidade que estava sendo instaurada a partir da Revolução, do que essa que pregava os estratos muito sólidos, né? Então, para mim, tem mais a ver com isso. Claro que tem o machismo e a misoginia nossa de todo dia, né? Que explica talvez 40% do processo. Mas, pelo fato de uma versão da Bela Fera ter sobrevivido e a outra não, eu acho que é um termômetro, né? Para sentirmos o que foi selecionado, digamos assim, como, como discurso mesmo, a ser propagado entre as crianças, né, que apresentariam essa nova geração já pós-revolucionária, e pensando que a Madame de Beaumont era ela professora, preceptora, para mim faz bastante sentido pensar por esse raciocínio. A Madame Noir talvez tenha ficado presa ao seu tempo, né? E assim como outras contemporâneas dela, enquanto a Beaumont captou esse zeitgeist com mais, né, com mais precisão e conseguiu fazer uma carreira sozinha, viu? Divorciada, cuidado da própria filha, com dinheiro de livro, né? Então veja que já é outra, né? Outra, tá tão perto, né? Menos de 100 anos separam uma da outra, mas os ventos eram outros, né? E o que é mais sintomático é isso, né? Enquanto na Madame do Noir tinha um rei Sol, um dos reis mais longevos e mais epítomes da realeza, né, da história da Europa, com, já na geração da Madame de Beaumont, o rei decapitado. Então, acho que isso explica um pouco do que entrou para o cânone ou não, né, do conto de fadas também, tirando, é claro, a questão de gênero. Agora falando um pouquinho sobre a produção artística da Madame Lanois, qual foi o seu desafio de trazer assim as obras para o Brasil, né? Fazer a tradução para o português? Enorme. O francês do século XVII levou um tempo para engrenar, né? Eu contei muito com as outras traduções, né? Com inglês, espanhol também, para dar uma ajudada assim no início. Mas o que talvez tenha sido mais difícil, além da linguagem ser o registro muito elevado, né? Ela escrevia com, digamos assim, de modo muito rebuscado, até tem a ver com o preciosismo, né? Esse movimento, a vertente literária do barroco francês. Então, a linguagem era também muito intrincada, mas principalmente os neologismos, né? Ela cria muitas palavras novas e traduzi-las, ficava dias pensando numa, em alguma forma de dizer aquilo da melhor forma. Confesso que quem for ler no francês e comparar com a tradução em português vai perceber que está muito ao pé da letra. Eu tentei deixar o mais próximo possível dali. Só que deixar o mais próximo possível também significava deixar esse tom de muito exuberante, né? Exigia uma seleção vocabular também em português que foi forçosa para mim, porque não soa tão natural assim, né? Então acho que essa foi uma das grandes dificuldades. Eu tive que
adquire muito vocabulário em português também para conseguir expressar melhor alguma coisa que ela está dizendo que estava. Então, eu fiz muitas pesquisas, viu, Alawanda, ao longo do processo, lá no Teoria das Fadas mesmo. Então, eu postava assim, gente, vocês sabem o que significa isso daqui em português? Para saber se eu poderia ou não colocar aqui a palavra sem forçar. Né? Um exemplo, nutriz. Né? Nutriz, podia colocar babá. Né? Ah, é a babá. Só que hoje as funções de uma babá não envolvem as funções de amamentar uma criança, de só amamentar. Né? Porque naquele momento as rainhas e figuras da corte não amamentavam os próprios filhos. Então sempre a princesa tem uma nutriz, né? Aquela mulher que vai dar de mamar para ela. Tem a trocadora, que é a outra, né? Ou seja, não é só uma figura, tem várias funções que as pessoas exercem ali. Isso foi uma coisa. Coeiro, só para lembrar que vem de cabeça, né? Aquela coisinha com que amarravam as crianças, elas ficam parecendo um casulinho, né? Um bebê, né? É, enfim, houve uma grande dificuldade vocabular de tentar deixar o mais. E eu quis deixar o mais próximo possível por conta realmente da filiação dela a esse preciosismo literário. E achei que num primeiro momento, numa primeira tradução, era melhor manter ao pé da letra. Daqui para frente, quando as pessoas quiserem fazer outras versões, aí fazem o que fizeram com o Perrault. Vira linguagem. E com a Bíblia também, né? Na linguagem de hoje. Olá, então, Paulo, eu vou fazer um breve comentário, aproveitar, porque você vê, né, uma dos dilemas da Lau também é esse, né, a lida com esses textos no original, né, de um francês do século XVII, e uma das coisas que eu falava assim, não, vamos pegar e se basear, fazer cotejamentos com as traduções em espanhol, em inglês, então te ouvir nesse sentido também é um estímulo para a gente, né, Lau? Porque a gente mostra que o trabalho é mesmo esse, né? Para acessar esse universo linguisticamente, né? Que não é só o francês, mas é um francês muito específico daquela época, né? Com palavras muito, né? Filiadas a essa exuberância, a esse preciosismo, como você colocou. E eu e a Lau, a gente fez uma aventura que foi tentar traduzir juntos um pequeno conto da Madame Murat, né, de Murat, né, Lau? Chamado Oi. Jovem e Bela. E aí, te ouvindo, Paulo, a princípio eu pensei, poxa, não lembro de naquele conto, porque é um conto em que a jovem e bela é uma mulher, assim, a gente diria com a linguagem de hoje, né? Super empoderada, porque ela é uma princesa, só que além de ser uma princesa, ela é uma fada também. Então ela é super poderosa, ela, tudo que ela quer, ela pode simplesmente fazer acontecer, né? E aí ela se apaixona por um jovem pastor, né? E aí as pessoas, e ela tem príncipes, né, que são todos querem ficar com ela e tudo mais, mas uma dos grandes exercícios, né, da vontade dela é dizer não, eu vou casar com o pastor. Eu tô apaixonada pelo pastor, né? Aí eu falei, bom, deve então, porque ficou na minha cabeça, teve uma ascensão social ali, né? Mas aí eu fui rever agora o final, depois que você falou, e aí acontece exatamente o que você disse. No final, tem que se descobrir que o Alidor, que era o pastor, tinha uma ancestralidade nobre, que os ancestrais dele governavam uma terra e tal, o que mostra a pregnância, né, dessa, como você falou, né, dessa mundividência aristocrática nesse momento, né? Mas eu, assim, a Lau conhece... Alidor, o nome do pastor Alidor. Exatamente. Tem uma personagem da Madame Donat, o personagem chama Alidor também. Esse conto eu não conhecia, não. Como que é? É o Jovem e Bela. Jovem... Jovem e Bela, da Madame de Murray. A gente Aí, já... fatal, né? Eu adorei, eu que não conheço muito esse universo, também estou me introduzindo junto com a, né, muito pela Lau, né, a Lau que tem me apresentado esse universo, adorei, assim, mergulhar, muitas coisas me chamaram a atenção, assim, é, e agora te ouvindo, né, também muitas coisas brilharam, assim, sabe, tipo, a gente tá dando para entender muito mais o que acontece ali, né, e especialmente essa questão que me intrigou muito, né? Que assim, da protagonista ser a fada, ou ser uma fada, né?
que é algo que não é para quem vê esse sentido lato, como você tem mostrado, né, dessa presença do conto de fadas no imaginário, em geral a protagonista é uma, a fada é uma, né, coadjuvante, né? Ela aparece em momentos decisivos, mas e ali não, ali ela mesma é a fada, ela mesma bota a mágica dela para ajudá-la, né, lá nos momentos. Então, isso, enfim, chamou muito a atenção, né, nossa, também. Tem essa coisa, né, da gente também, eu acho que também essa tradição Grimm e posteriores, né, acabou gerando essa figura dessa fada diminuta, né, como se fosse esse estalinho de luz, né, não sei, ou essa vovozinha, né, essa fada madrinha, que é essa figura que não, a gente não sabe de onde vem, para onde vai, né? Enquanto no 17, nossas fadas são as mulheres mesmo, né, assim, que têm suas próprias intrigas, elas têm seus problemas lá no mundo das fadas, tem as regras desse mundo, né? Tanto que é até quase uma proto-fantasia, né? Porque tem um funcionamento desse mundo das fadas que é paralelo ao nosso, que tem as suas próprias regras e legislações e não podem ser quebradas e tudo mais. E as intrigas entre elas mesmas. Tem uma fada, ela é rival da outra, e essa outra vai fazer alguma coisa para prejudicar, né, a protegida da sua rival. Então tem muita intriga férica. Quando a Madame Dunant fala de contos de fadas, ela está literalmente falando histórias sobre fadas, né? E suas intrigas, né? No sentido estrito senso. Conto de fadas para Madame do Noir é estrito senso. Ela está escrevendo histórias sobre fadas. E o que o nome se tornou via Grimm e Andersen também. Adoro o Andersen, é o meu escritor de conto de fadas favorito. O Andersen tem algo de muito especial, muito especial. Não sei dizer o que que é, mas tem algo que toca, tem algo que toca. Como Walter Benjamin disse também, eu acho que o Anderson consegue falar com a linguagem do coração. De alguma Tem algo de muito encantador no que ele escreve. Mas enfim, as fadas são essas mulheres poderosíssimas, né, nesse século XVII francês. É uma coisa impressionante. Paulo, e agora recentemente, né, eu vi que você está lançando juntamente com a teoria das fadas os contos, né, da Madame de Noir. Então eu queria saber um pouco mais sobre a recepção. Como que tem sido a recepção da Madame de Noir por meio das traduções? E como que essas narrativas ela têm impactado a concepção tradicional dos contos de fadas atualmente? É uma coisa que eu tô agora. Eu acho que o primeiro livro saiu em agosto do ano passado, volume 1, o 2 em dezembro e o 3 agora. Vai agora em abril. Então, as devolutivas estão vindo, né? E olha, gente, eu vou ser muito sincero. Existe, eu vou pegar mais uma imagem da Suzana Ventura, as pessoas erigiram uma estátua para Grimm. E quando você faz, quanto maior é a estátua, maior é a sombra que ela projeta para trás, né? Quando uma grande luz é lançada sobre ela. De primeira, quando o Pássaro Azul saiu, teve uma avaliação assim na Amazon, que foi muito sintomática das demais. E me elogiou, tá? Tradução muito boa, porém conto enfadonho. Eu vou lembrar dessa porque, na verdade, as primeiras foram todas nessa mesma linha. Isso não se parece com um conto de fadas. A história é muito longa, os personagens são todos muito burros. Escrito assim. Uh, Prefiro os originais dos irmãos Grimm e de... Então, o tom era meio que esse, né? Mas por quê? Eu, de certa forma, entendo. Quando as pessoas se depararem, até porque a Bela e a Fera saiu pela Zahar, uma das grandes editoras, e talvez isso ajude até a popularizar mais a autoria feminina, o que acontece? Vai ter que ter talvez um primeiro. As pessoas vão ter que entender primeiro o que é o conto de fadas do século XVII, né? O que, que ela chamou de conto de fadas e por que que isso que ela chamou e que as outras escritoras estavam escrevendo é tão diferente do que o que os Grimm fizeram, né? Que não chama nem conto de fadas, né? Eles não deram esse nome, mas
Vejam só que o nome já estava estabelecido antes, 200 anos antes deles, né? O livro deles chama é outra coisa, né? Kinder, Histórias Infantis e Domésticas, uma coisa assim. Pois bem, a primeira grande reação que eu percebi quando as traduções começaram a sair foi essa: estranhamento, né? A minha história é muito longa, eu comecei a ler, mas achei enfadonho. Tem muita digressão psicológica, né? As personagens param e começam a pensar e ficam um tempão pensando, né? Muita galanteria, né? Elas não se entregam tão facilmente assim ao amado, né? Há muito teste de paixão, né? São muitas provas muitas fases para provar o amor, né? Então tem muito a ver também com toda essa tradição cavaleiresca, né? De romance, desse herói generoso, belo, inteligente e que sabe estabelecer uma conversação. As conversações são longuíssimas entre os enamorados, enfim. Então, de primeira foi isso. Agora, num segundo momento, quando a gente começou a colocar essas histórias nos clubes de leitura, né? A gente começou no da Hans, e depois no clube de leitura Teoria das Fadas, com essa leitura dirigida que eu comentei, né? Compreendendo o que era o gênero, quem era a autora, quem eram as autoras e tudo mais, eu acho que a leitura foi enviesada por uma outra pegada, digamos assim. Então, aliou-se a pesquisa, digamos assim, né? E ao interesse de descobrir talvez a, a, lo- a linha de raciocínio dessa autora enquanto mulher num mundo em que elas sequer poderiam frequentar os cafés, né, parisienses, algo que elas só vão poder uns 100 anos depois. Então, eu acho que o interesse na pesquisa sobre a história da autoria feminina tem ajudado a abrir espaço para essa leitura. Então, o que eu percebo? Sempre que eu dou um curso, tem um curso todo ano da USP de Extensão, sempre que eu dou esse curso, novos leitores se interessam por ela. Assim, não chega a ser uma só a divulgação do livro, sem o acompanhamento desse prefácio, digamos assim, não é tão eficaz assim. Não é muito raro alguém pegar e ler, sem saber do que se trata, né? Geralmente passa por esse caminho de ter visto um vídeo, ter visto uma aula, ter visto o curso, e aí vai se interessar pela história de vida dela e pelo momento em que a coisa estava sendo escrita para ler e seguir a leitura. Por enquanto, essa, digamos assim, o que encanta os leitores tradicionais de contos de fadas, que gostam de ler Grimm, gostam de ler Andersen, gostam de ler Perrault, Joseph Jacobs, a Beatrix Potter, eles não são encantados num primeiro momento com essa produção feminina do século XVII. Então, agora, os que gostam de contos de fadas e gostam de pesquisa em contos de fadas, aí sim, eles têm aderido mais à proposta. Essa sou eu, porque eu cheguei na Madame Noir, né, por você e me apaixonei. Achei encantadora a escrita, os personagens e tudo mais. E para a gente finalizar, então, você comentou tanto sobre a obra, né, dos contos de fadas, da Madame Noir. Ela escreveu somente contos de fadas ou ela produziu outros gêneros literários? Ela produziu outros. Na verdade, os contos de fadas são a menor produção dela. Ela tem 12, 11, oficialmente 11, e tem um ah, romance histórico, meio que autobiográfico, chamado Milady, né, My Lady, que tá em cartas de uma amiga dela, né? Meio assim, incompleto ainda. Então, 12. De 12, só dois são contos de fadas, né? Contos de fadas não são. Os demais são relatos de viagem, tem bastante, memórias, né? Memórias da corte da Espanha, memórias da corte da Inglaterra, história do príncipe X, história do príncipe Y. E tem dois livros também, tem romances históricos, desses romances que pegam personagens históricos e criam uma ficção em cima dele. Essa história de Hipólito, Conde de Douglas é uma delas, que é o primeiro dela. E tem dois livros de paráfrases de Salmos.
porque depois que ela foi presa e saiu e foi para exílio conventual, ela escreveu 2 paráfrases de salmos bíblicos, meio que para conseguir perdão da sociedade, digamos assim, né? Acontece até hoje, não tem? Aquelas figuras celebridades que fazem um grande absurdo, se convertem para poder entrarem de novo no sistema social. Aconteceu algo parecido com ela, né? Então, depois no convento ela escreve duas paráfrases bíblicas, e quando sai, aí vem os Contos de Fadas. Os Contos de Fadas foram as penúltimas obras que ela escreveu, já depois desse período de prisão. Ela sai em 1700 da prisão, né? 1700? Não, o marido morre um pouquinho antes. Quando o marido morre, ela consegue sair do convento, né? Da prisão conventual, digamos assim. E em 1703 ela escreve a última, e aí já. Ela nem chega a receber um dinheiro que o próprio Luís XIV manda para ela, desse último livro, né? Que é o Conde de Warwick. Ele tem o despacho, não é esse o nome, mas enfim, né? O ato, né? Em que ele diz, Madame Donois tem que receber no dia tal o valor de. Né? Mas não chega, ela morre antes de receber o ordenado. Tadinha. Morre cedo, com 51 anos. Paulo, posso fazer uma última pergunta, só por Claro, por curiosidade? favor. E, assim, depois que ela publica, quando ela começa a publicar os seus contos de fadas, ela fazia também, assim como as das Preciosas, a leitura nos salões? Pelos relatos da Madame de Murat, que a Madame de Murat deixou muitas cartas. E numa delas ela diz que conheceu a Madame do Noir, que era uma pessoa muito eloquente. O apelido dela era o epíteto, né? A eloquente. E todos que ficavam ao redor dela gostavam muito de ouvir ela falar, né? E contar suas histórias. Então, imagino que sim. Não sei se em contexto de salão exatamente. Quando, nesse terceiro volume que vai sair, inclusive, tem uma récita que emoldura a novela e os contos, que é a própria Madame do Noir passeando no castelo de Saint-Cloud, onde vivia essa princesa, a Carlota do Palatinado, que era a mecenas dela, e ela descreve uma cena em que ela está passeando com outras damas, e essas damas pedem para ela começar a contar histórias. Ela tira um caderno da bolsa e começa a ler o que está lá. Então, porque assim, quando a moda dos salões está em alta, ela está em convento. Então, eu não sei, não consigo afirmar se ela esteve. Era o nome conhecido da corte, talvez por andar com pessoas influentes e contar suas histórias para essas pessoas. Agora, se ela esteve no salão de alguém que conhecia as pessoas, sim, né? Então, assim, ela conhecia a L'Héritier, que era a sobrinha do Perrault, talvez tenha passado na casa dela, que os salões eram basicamente nos quartos, né? Delas. Então, frequentar as casas, sim. Agora, oficialmente, né? Que nem tem aqueles quadros dos salões, o pessoal lendo, com pessoas ao redor e tudo mais, talvez nesse contexto não. Ou pelo menos não consigo afirmar. Mas que ela esteve em circulação nos arredores de Versalhes, contando histórias para figuras da corte, isso sim. Muito legal, muito interessante. Tem muito a de descobrir, né? A pesquisa termina, Sim, mas Que legal, muito, sempre tem mais. realmente muito bom, né, Lau? Foi uma Assim, aula. foi uma aula, sem dúvida. Achei um marco, né, para gente, com muitas contribuições, né, para acho que essas marcas, né, da diferença do que se chamava contos de fadas, né, ao longo da história, mas também como um dado para a recepção contemporânea também, né? Isso eu acho muito interessante, Paulo, muito mesmo. É, falando um pouco assim, voltando, né, na nossa experiência que eu e a Lau tivemos com o Jovem e Bela, obviamente, a gente falou muito sobre essas diferenças, né, Lau? A questão da extensão, essa presença da fada protagonista, né, como você lembrou. Você também mencionou, né, o fato de não ser direcionado para crianças.
Mas, ao mesmo tempo, embora fosse, né, um conto de fada, a gente não deixava, né, em nenhum momento chegou a questionar, né? Porque parece que tem essa coisa em comum, né, que eu acho que talvez se permaneça, não sei se você concorda, né, nos autores que vão se tornar canônicos, vamos dizer assim, que é essa dimensão do poder feérico, né, do poder mágico, né, como algo positivo, como algo que, no fundo, apoia os meus objetivos pessoais, né, o meu projeto de casamento, o meu amor, né, o meu interesse amoroso, né, é, pelo menos como um poder que vem intervir no sentido positivo, né? E aí, assim, isso é uma coisa que eu realmente queria entender um pouco mais, porque também tem algo um tanto narcísico aí também, né? A ideia de que, no fundo, o universo conspira ao seu favor, né? É, mesmo ali naquela mundividade, seja dentro daquela mundividência aristocrática, seja depois, né, com essa revolução burguesa, né, que, como você mostrou, impactou, né, parece que alguma coisa aí se mantém em torno dessa confiança, muitas vezes. Não sei se dá para comentar algo em relação a isso, mas é, acho que por isso que também é um gênero. E outra coisa que você colocou que eu não. Acho que a gente não estava no nosso radar, né, Lau? Que era como isso no século XVII dialogava com o racionalismo francês, né, daquele momento. Quer dizer, tudo tinha que ser explicado, né? Mas, ao mesmo tempo, o poder da fada aparecia como esse verdadeiro explica tudo, de um certo modo, né? Então, não sei, acho que tem alguns fios a se puxar por aí, não sei, o que você acha? Elas ficaram tirânicas durante nesses últimos 10 anos, a coisa fez tanto sucesso e Uhum. para os dois lados, né? Então, assim, a positividade, né? Você ter uma estrela, né? Que é um destino, uma fortuna, sendo, que, é claro, só funciona para quem tem uma coroa, né? Essa, a fada não vai ficar auxiliando o filhinho do lenhador. Tem isso e tem essa na própria Murra, no conto O Selvagem. Ela faz a princesa, como a maioria das princesas de autoria feminina. Ela gosta das ciências, ela gosta de aprender sobre os astros, a movimentação dos planetas, que foram descobertas super recentes. E a Madame de Murra estava interessada em saber qual era a, a, o que as fadas tinham a ver com as mudanças climáticas, porque eles estavam passando por um inverno muito rigoroso, né, na virada do 17 para o 18, e no prefácio das histórias sublimes e alegóricas da Madame de Murra, ela faz uma dedicatória às fadas modernas, as fadas que concedem eloquência aos que não têm, as fadas que dão inteligência aos desprovidos, e não são as fadinhas que ficam tirando leite de vaca, dando vestido para a menina pobre. Ela escreve literalmente isso. As nossas fadas não são essas mendigas da, dos contos da Mamãe Gansa. Ela literalmente cita, né? As nossas fadas são essas preocupadas com as grandes questões da humanidade. Isso atinge essa dimensão. Ela chega a praticamente oferecer uma leitura feérico-científica para a mudança das estações, né? Fala que os astros deviam estar desalinhados e pede para que as fadas ajustem as estações de volta para o normal. O que acontece? Passado o auge das fadas, as pessoas começam a ficar enfadadas, né, dessa exagero, talvez, né, que essa moda das fadas tenha alcançado em termos de associação do poder a essa figura, que um dos últimos livros lançados dentro da moda das fadas, da Madame Donnet, que é quase o nome da Madame Donnet, é A Tirania das Fadas é Destruída, que muitos autores dizem que é o último respiro dessa moda, que é um livro justamente falando
o começo desse conto está numa antologia do pessoal da Federação Santa Catarina, traduzida em português. Só a primeira parte, que é uma novela também, que moldura outras histórias. Mas é basicamente isso. Olha, as fadas atingiram. Chega de fadas. Elas já. A tirania delas tem que acabar aqui, porque elas estão se metendo demais na vida dos homens, se metendo demais no funcionamento do planeta. E um outro fato curioso, né? A astronomia do século XVII não estava muito longe da astrologia, não, né? O Kepler, Johannes Kepler, que autor primeiro, né, que determinou o movimento dos astros, até hoje é citado nos livros de ciências do ensino fundamental, é também autor do Somnium, né, o sonho, talvez o primeiro grande ficção científica, né, de viagem extraterrestre. E nesse sonho do Kepler, né, que é esse livro, uma espécie de romance sci-fi, ele deixa claro que há o fator astronômico, mas ele também lê os astros no sentido horóscopo, né? Então imagina, abriu-se a possibilidade, né, de compreender o funcionamento do sistema solar, assim como também um primeiro fôlego para a interpretação mística desses fenômenos que estavam sendo recém-descobertos. Século XVII, quem está escrevendo cartas também é o Halley, Edmund Halley, do cometa, né? Estudando o movimento desses corpos e também fazendo leituras metafísicas e místicas desses acontecimentos. Então, é uma coisa muito interessante. Quando a Anneli diz, Anneli, que no século XVII, de fato, a fantasia desafia a lógica, ela faz um comentário muito acertado. Tem todos esses movimentos que estão acontecendo são extremamente, ao mesmo tempo, parecem paradoxais, mas se complementam de alguma forma, porque tem um outro, tem uma frase muito boa, uma frase não, um pensamento que é bem desenvolvido no Peirce, da semiótica, que toda vez que o homem se depara com a sua finitude e com seu tamanho diminuto diante do universo, ele tende a se voltar ao maravilhoso, né? Para encontrar alguma explicação para essa. E se no século XVII, como o próprio Galileu diz no Mensageiro das Estrelas, o homem é tirado do centro do universo, né? Ele aprende naquele momento que a Terra não está no centro do universo, é só mais um planeta, né, ao redor dos outros. E começam a surgir essas especulações fantasistas por autores do século XVII, como Kepler, como o Bernard Fontenelle, um grande filósofo que faz o diálogo sobre a pluralidade dos mundos, o Cyrano de Bergerac, grande autor do século XVII, que escreveu Viagem à Lua. E ele é mais o Cyrano, pessoa física, é mais famoso pela peça do Rostand do que a pessoa, né? Mas o Cyrano escreveu um dos primeiros romances de viagem lunar, século XVII também. Então percebam, o que está acontecendo ali naquela França, nesse caudal de aumento da fronteira espacial, né, e cósmica, e, enfim, um Descartes conversando um, com todos esses, com Francis Bacon, com John Locke, com Thomas Hobbes, tá todo mundo ali, né, na Europa do 17. Esse maravilhoso encontra essa fratura para ter talvez essa reconexão do homem com esse oculto ou esse mistério, não sei, que de alguma forma estava sendo colocado em risco, sabe, pelas certezas das novas descobertas científicas. Então acho que foi um momento muito propício para essa moda acontecer, né, pensando no sentido macro assim da coisa. Legal demais, hein, Lau? Quer fazer mais alguma pergunta ou a gente vai agora precisar elaborar, né? Pensar, meditar. Vamos meditar, né? Muito. E ouvir novamente essa fala do Paulo, né? Anotar bastante.
Muito para a bom. gente discutir depois. Muito bom, muito bom. Poxa, muito obrigado, Paulo. Olha, assim, a gente já está com mais de uma hora, né, da conversa, mas assim, a gente poderia continuar, sabe? Porque tem tantas coisas, né? Você mencionou essa dimensão tirânica, né? É uma coisa que intrigou muito a minha lá no Jovem e Bela, é porque assim o Alidor, o pastor, ele tem que começar a fazer as provas de amor, né? Como você lembrou, é uma característica essa coisa cortesã, que ele tem que passar por várias provas. A fada, né, quer testar o amor dele e, e nisso ele tem que abandonar as próprias tarefas, né? E aí no final ele descobre que pelo poder da fada, né, servos continuaram fazendo o trabalho dele, continuaram limpando a casa dele, continuaram, né, enfim, preparando o terreno dele, e tudo mais. Então, assim, aí você foi, mas peraí, como assim, né? Que tipo de dominação é essa, né? Sobre, né? Aí, enfim, curioso, né? Quer dizer, tem ali uma espécie de trabalho servil também, né? E essa coisa, né, como você colocou, assim, de que tudo é feito com um sorriso no rosto, né? Digamos assim, né? Os servos estão ali encantados, fazendo um trabalho servil sem reclamar, né? O que também é muito, talvez, revelador, né? Das aspirações dessa, enfim, dessa e dentre outras coisas que a gente podia conversar e que São nos muitas coisas. intrigam, né? Mas que vai ficar para as próximas oportunidades, né? Acho que eu e a Lau estamos muito felizes desse momento. Acho que é só a primeira conversa mesmo, de outras que a gente ainda vai querer fazer com você, né? Te chamando para, né, outras atividades aqui, para, né, outras conversas. Vai ser um E prazer. Eu adoro falar sobre isso. E adoro dialogar. Ouvir essas informações sobre a Murra, para mim, são novas, porque esse conto eu não conheço, por exemplo. Então já cria. A rede vai expandindo, sabe? Sabendo que isso acontece aqui também, que é mais uma prova de que a ascensão social está interditada, eu já posso mencionar numa próxima vez: olha, gente, também há nesse conto aqui da. da Murrat, legal. É, então, bom, deixo aqui meu abraço, essas são as minhas palavras finais. Acho que a série Vida Literária, esse é o primeiro episódio de 2024 e acho que a gente não poderia ter começado melhor. Começamos com muita excelência, só deixo então aqui meus muitos agradecimentos e a gente está gravando no dia 28 de março, né, véspera de Páscoa, então desejo uma boa Páscoa. Bom, as pessoas vão assistir, já vai ser depois, né? Mas enfim, é, agora eu passo então agora para Lau também se despedir e aí depois a gente deixa o Paulo com as palavras finais dele. Muito obrigado, gente. Paulo, agradeço muito a sua participação, por ser essa pessoa tão aberta, né? A gente estabeleceu contato pelo Instagram e assim você sempre respondendo, sempre ali disposto, né, a participar. Então agradeço muito. Obrigada por todos os ensinamentos compartilhados. Pode ter certeza que eu vou continuar o contato. Quero ainda trocar muitas ideias com você e discutir muito mais sobre o assunto. Muito obrigada mesmo. E isso eu que agradeço, gente. Vocês fizeram dessa minha noite, que é uma noite de pré-feriado, super feliz, depois de um dia super cansativo, falar sobre isso é, né, é revigorante. E, por favor, continuemos o diálogo, porque a ciência se faz só assim, com uma comunidade de investigadores interessados no mesmo, né, no mesmo, na mesma finalidade, assim, né? Não daria certo se isso fosse uníssono, né? Até porque o movimento é enorme. Aliás, convido as pessoas a se interessarem mais por esse tema. Tem muitas mulheres esperando suas biografias, suas histórias serem redescobertas, relidas, né? Coisas incríveis. Quem quiser, deixo aqui a dica, tirando a Madame do Noir, tem traduções esparsas de gente lá da Federal de Santa Catarina, que tem um grupo de tradução forte lá, da Madame de La Force, Mais Bela que Fada. Sei aí da Carla da Cunha, que é a Bela e a Fera da Madame de Villeneuve. Sei que tem também um que fez
Ah, não, é da La Force também. Tem os Encantos da Eloquência, enfim, tem contos pipocando pelas pesquisas em universidade, né? Nos mestrados, doutorados e tudo mais. Então, às vezes a gente não encontra fácil, né? Porque realmente às vezes ficam nos repositórios das universidades, mas enfim. Quem se interessar, procure a Lawanda, procure o professor Fábio, me procure se quiser lá no Teoria das Fadas, que teremos sim alguma indicação para dar de leitura de autoria feminina ou de pesquisa, né? Eu quero pesquisar isso. Alguém tem uma luz para me dar? Todos nós aqui, eu acho que certamente poderíamos dar dar alguma dica legal de alguma pesquisa para fazer esse movimento crescer ainda mais. Então, muito obrigado, gente. Estou muito contente e espero que essas conversas continuem e gerem mais frutos também, né, nesse campo de estudos.